Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Vou tomar um chá aqui que minha voz já tá meia rouca, né, pessoal? Então, graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para continuar essa jornada, né, pessoal? Nossa, eu quero agradecer a vocês, tá, de antemão, pelo a visualização de ontem, os comentários, tá? Pessoas novas também participando, tá, pessoal? Obrigado vocês, tá? Espero que vocês continuem nesse processo, tá, pessoal? Deus dá força a você para continuar na sua jornada aqui da consciência, tá? E meu vídeo tá aqui para ajudar vocês nessa frequência, tá, pessoal? Espero que as informações, como é? Os conhecimentos que eu estou trazendo possa ajudar você. Você vê que não é um conhecimento tão convencional que você ouve pela maioria aí. Você vê que é um conhecimento até que vocês ficam com a orelha em pé. Você já viu, pessoal? Olha que frase. As pessoas ficam com a orelha em pé. O que é que significa isso? Significa que você está estranhando aquilo. Nossa, isso não estava no meu repertório. Entende? Então, é isso, mas é estranho no momento ao seu ouvido, mas tem verdade, tá? Que não é contada pelo convencional religioso que vocês estão ouvindo aí, tá? Tem algumas pessoas que se assustam aqui, tá? É normal você tomar um sustinho assim, mas permaneça que você vai compreender as coisas que eu estou falando, tá? O que é que eu estou colocando, tá? Cada detalhe, tá? Preste atenção. Na hora que você vê uma coisa que está meio estranha assim nos seus ouvidos, né? Você vai lá pesquisar, tá, pessoal? Ou então venha perguntar. Tá aqui, pessoal. Minhas redes sociais, né? De comunicação, eu posto tudo aí, tá? Vocês venham e façam pergunta, tá? Com toda a humildade, com toda a frequência da espiritualidade, a gente vai tentar responder você aquilo para você entender o que significa tudo que eu estou falando, as coisas, tá? É só vir, pessoal, perguntar. Mas tem pessoas, tá, pessoal, que às vezes não quer nem fazer a pergunta, fica com receio de fazer a pergunta, de vir perguntar. A gente não pode ficar na dúvida. A gente que é espiritual é da fé. A gente não fica com dúvida. A gente é da fé. A gente crê, tá, pessoal? Espiritual é para isso, tá? É para aqueles que crê, tá? Então, venha, faça a sua pergunta para você não ficar nessa dúvida, tá, pessoal? E quando você obter o conhecimento, você vai crescendo. Você veja aqui, ó, as pessoas antigas aqui do meu canal, elas não fazem pergunta mais. Eu estou até sentindo falta de alguém fazer pergunta. Por quê, pessoal? Porque tudo que eu estou passando no vídeo, a pessoa já vê, já tem o conhecimento. Quando ela vê, ela já sabe. Ela sabe o que é verdade. Ela escreve aí, é verdade. É verdade. Então eu digo, essa verdade está onde? Aí na sua alma. Deus colocou essa parte da verdade, essa parte divina em você. Mas só que a gente não enxerga, porque a gente está iludido pelas distrações dessa realidade que foi criada por essa Matrix. É até um tema, né, meu próximo tema aí que eu vou falar, tá? É um tema muito bom também aí. Eu não sei se é depois desse, eu não sei. Eu vou ver, tá?
Estou preparando esse estudo aí, tá? Porque a gente é muito distraído aqui, tá, pessoal? Então, a gente, para entrar nesse silêncio, que é o tema que a gente está falando, né? A gente já vai para a quinta parte, né, pessoal? É o tema que a gente está falando, que é o silêncio espiritual. Então, esse silêncio, né, pessoal? Às vezes a gente não entra nessa frequência, nossa coisa. Por quê? Por causa dos ruídos externos e dos ruídos internos, né? Que esse ruído interno aconteceu porque você foi afetado por algum ruído externo dessa realidade, tá? Eu expliquei aí, quem assistiu a primeira, segunda, terceira e quarta parte, eu expliquei sobre isso. Os ruídos externos são essas distrações aqui que a Matrix faz com que para a gente não perceber o plano espiritual, né? E nesse convívio aqui, a gente foi afetado por ruídos que trouxe um ruído interno. Então, qual é o ruído interno? É da mente, então, pensamentos, né? Então, sua mente está levando você para o passado, para o futuro, não quer que você fique no presente, então está deixando você. Então, isso mexe com a outra parte do campo, porque é um campo mental e o campo emocional. Eles estão interligados. O que você pensa atinge esse campo emocional, né? Que é as emoções, o coração, né? Que é conhecido como coração. Então atinge o que você pensa, começa a atingir o seu emocional. Então, esses são os ruídos. Então, se você tem problemas emocionais aí, pessoal, né? Mentais, precisa então. Por isso que a técnica da meditação, a oração, a concentração, tá? Tudo isso a gente trabalha para a gente ir melhorando. Agora, tem pessoas, tá, pessoal, que tem problemas que aconteceu na infância. Então, aquilo virou um trauma, tá? O trauma é aquela energia que está estagnada. Então, o que é que eu aconselho para essas pessoas? Buscar uma terapia, porque o seu processo vai ser gradual, tá? Não dá para resolver logo assim o seu problema, porque são problemas enraizados, tá? Que já tem muito tempo, então tá enraizado lá, tá? Então é preciso ir desvencilhando essa energia. Por isso que eu aconselho, tá? Buscar um terapeuta energético, tá? Mas aí eu digo, não, irmão Samuel, eu tenho aqui consulta com psicólogo. Pode procurar. Um psicanalista, pode procurar. Mas eu aconselho um terapeuta energético, né? Como eu, que fala de espiritualidade, porque ele vai ajudar tanto você na camada emocional, como fazer você se conectar ao Criador. Porque quando você vai melhorando a sua frequência emocional, mental, você vai ter uma abertura para a conexão com o divino. É o que ele fala aqui, é onde a gente entra nesse estado interno, interior, né? A gente entra nesse estado interior de, de silêncio espiritual. Então, é o nosso tema, né, pessoal? Tema gostoso, né? Tema gostoso, então. É o nosso tema. A gente já vai para. Hoje, agora estamos gravando aqui a quinta parte, né? Tá rendendo esse tema também. Tá rendendo bastante, né, pessoal? Eu fiz um outro tema aí que rendeu 8 capítulos da novela. Meu Deus. Então, aí a gente tá falando esse tema, né? O que é o silêncio espiritual? Então, para os que não assistiram aí as primeira parte, tá? Tá desavisado? Eu vou aqui recapitular
o que é esse silêncio espiritual. Nossa, irmão, eu nunca vi esse tema aí na minha igreja, no meu grupo. Silêncio espiritual, o que é isso? Eu sei que vocês vão ficar com a orelha em pé, eu sei que vocês vão, vão estranhar um pouco, mas é isso, pessoal. Preste atenção aqui, vá lá do primeiro capítulo até agora, até a quarta capítulo aqui, que eu estou explicando sobre isso. Mas eu vou dar aqui um resumo, né, do que é esse silêncio espiritual. Ele fala: o silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura para conexão com o divino. Então, o silêncio espiritual é um estado interior, então, estado de consciência. Não é estado da Bahia, estado de São Paulo, não, tá, pessoal? Tá falando, quando fala estado, quando você vê aqui falando estado, estou falando do estado de consciência que você está vibrando. Então, você está vibrando nesse estado interior de calma, reflexão e abertura para a conexão com o divino. Ele fala: esse estado de silêncio espiritual é uma atitude interna. Então, não tem nada a ver com nada externo aqui. É uma atitude da sua consciência que você vai trabalhando aqui o externo, mas está refletindo no interno. Você está entrando em um estado de consciência, uma vibração mais elevada. Que é o quê? É uma atitude interna de quietude, alerta e receptividade, que permite a conexão com dimensões mais profundas do ser e a percepção de realidade espiritual. Então, ele fala que é um estado interno de quietude que sua consciência experimenta, é um estado que você está em alerta e você tem uma receptividade, né? Para ter uma conexão com dimensões, né? Mais profundas do seu ser. Então, você vai crescendo, você vai conhecendo, então, o seu ser espiritual. E quando você vai se aprofundando nesse ser espiritual, o que é que acontece? Você tem a percepção de realidades espirituais, tá? Eu falei sobre esses, né, aspecto, característica de uma pessoa que está vibrando nesse silêncio espiritual. Entende, pessoal? Então foi isso que a gente viu, né? Na primeira, segunda, terceira parte e quarta parte. Então a gente parou na quarta, a gente agora vai caminhar para a quinta parte desse tema aqui maravilhoso. Esse tema é muito bom, tá, pessoal? Que a gente está estudando. Então, a gente tinha parado aqui. Assim, né? Assim o homem, para viver nessa frequência, então, do silêncio espiritual, né? Terá que combater os ruídos. Então, tanto os ruídos externos como interno. Você tem que combater. Interno, você já sabe. Você vai ter que trabalhar a sua mente, né, os pensamentos, vai trabalhar o coração, ele fala o coração, mas é a alma do ser humano, você vai ter que trabalhar, porque vai atingir esse campo tanto mental como emocional. E você vai trabalhar a sua conexão. Então, quando você trabalha isso, começa a entrar nessa frequência de silêncio espiritual, você já está abrindo um espaço de conexão com o Criador, com Deus. Por isso que eu falo, tá? Se vocês estão em grupo religioso aí e vocês estão com problema aí, pessoal, emocional, mental, vocês têm que procurar. Por isso que eu falo para procurar uma terapia. Você tem que melhorar, porque senão você não vai melhorar a conexão com o Criador.
E eu sei, tá, que a maioria, tá, que vão para esses grupos religiosos, eles estão com esses problemas emocionais. Então eles vão procurar porque os pastores chamam, os grupos religiosos chamam para você cuidar dessas coisas que são da alma, do espírito, né? Da sua consciência, né? Porque a gente foi dividido, né, pessoal? O corpo, a medicina, né, que cuida do corpo, a alma, que é a mente e a emoção, quem cuida é a psicologia, né, os terapeutas aí. E a consciência, né, quem cuida foi a religião. Então dividiu nisso, tá, pessoal? Mas é só uma pessoa, tá? Isso aí, o corpo, a alma e o espírito é uma só pessoa, mas foi dividido da onde vocês têm que buscar. Por isso que eu reúno tudo aqui, pessoal, tá? Eu sei disso, então eu reúno tudo, um pouco de cada. Então, cuidar da frequência do corpo, né? Então, cuidar da mente, do espírito, da emoção. Então, e eu cuidando de vocês se conectarem com o Criador, o divino que está em você. Então, você tem uma parte divina, a não ser se você já virou demônio, tá? Entende, pessoal? Aí, então, ele fala isso, como combate a cólera e a praga. Então, você tem que combater os ruídos externo e interno, como você está combatendo praga, cólera, né? É a mesma coisa, mas de outra forma, né? Porque é espiritual. Você tem que buscar isso, você tem que ter uma dedicação, né? É isso que a gente que é espiritual tem que fazer. Aí ele fala a quinta parte, vamos lá. Para que o silêncio favoreça a descoberta da essência, então da nossa essência divina, ele fala: as experiências do silêncio nos pacifica, nos unifica, então leva à unidade, né? E nos capacita para tomar decisões amadurecidas. Então, esse trabalho de a gente entrar no silêncio, ele nos amadurece. Por quê? Deus quer, não quer criança, tá, pessoal? Deus quer que trabalhe na espiritualidade, você se tornar um canal da espiritualidade, pessoas maduras. Então, madura como? Madura de idade? Aqui, biológica? Não. Ele quer pessoas maduras espiritualmente. Entende? É o que está faltando, tá? Eu vejo muitas crianças aí nos grupos religiosos, tá? Só minha igreja é verdade. Só minha igreja. Eu vejo aí muitas pessoas gente se debatendo aí com o outro aí. Na criancice, tá, pessoal? Mas é normal, tá? É a vibração, é o nível de consciência que essa pessoa tá. E a gente tem que entender. Então ele fala tomar decisões amadurecidas. Ele fala o silêncio ajuda a descongestionar e descondicionar o nosso olhar e limpar o nosso coração. Então veja que a gente entrar nessa frequência do silêncio espiritual, né, pessoal? Veja o que é que ele fala quando a gente entra nessa frequência. Ajuda quem? Né? Me diga aí, coloca aí nos comentários. O silêncio vai ajudar, essa frequência vai ajudar quem? A sua consciência, né? Então, o que é que ele fala? Ajuda a descongestionar. Então, o que é que está congestionando? Então, energias, frequências, né? Trauma, essas coisas, né? Então, vai descongestionar. Por que descongestionar? Porque o fluxo da energia ele tem que estar livre,
Você tem que se sentir leve, então tem que estar livre. E o que congestiona o fluxo é traumas, é energia estagnada, é coisas, frequência mais baixa. É isso que congestiona, a rodovia, é o carro quebrado no meio do caminho. Então tem que pegar lá e consertar o carro para ele andar para o fluxo fluir livremente. Então, ele fala que nos ajuda a descongestionar e decondicionar. Então, fazer um descondicionamento das coisas, né? De frequência mais baixa. Então, ele vai decondicionar aquelas práticas que a gente vai fazendo. Então, você vê que essa frequência do silêncio é uma frequência que, se a gente entrar, vai nos ajudar em todas essas coisas. É certo tipo de comportamento que a gente tinha, então a gente vai largando quando a gente entra nessa frequência, tá? Então, é o que ele está falando. E o que mais? Ele aí diz que o que? Descondiciona o nosso olhar. Então a gente vai ter um olhar, como é que se diz? Para o bem, né? E limpa o nosso coração. Então, limpa o nosso coração. O quê? Tira as gorduras do coração? Não, limpa a alma. Vai limpar a alma para você ficar purificado. Para que o brilho dessa essência apareça na sua vida. O brilho da luz que está dentro de você. Então, é por isso que Deus fala, diz, eu purificarei como se purifica o ouro. Então, por isso que o quê? Porque para que o ouro apareça, você vê que o cara tem que passar pelo... limpar, jogar, né? Passar pelo fogo para que depois o ouro comece a brilhar. Então, quem vai fazer esse trabalho é esse próprio Deus, essa espiritualidade de limpar a sua alma para que o brilho da luz apareça. Então, o brilho da essência divina que está em você apareça. Então, às vezes, o brilho das pessoas não estão aparecendo na vida dela porque ela precisa ser polida. Precisa descongestionar traumas. Precisa condicionar agora ela um olhar diferente do que ela está vendo. Então, isso passa pela consciência. Por isso que eu trago a informação para você. A informação e o conhecimento espiritual. Para ir descongestionando isso. Então, você entrando nessa frequência, né? Estado de consciência do silêncio espiritual. Entende, pessoal? Não é possível que chegar na quinta parte você não vai saber o que é esse silêncio espiritual, tá? Então ele disse, decondiciona o nosso olhar e limpa o nosso coração. Então, nossa alma. Muitas de nossas feridas são cicatrizadas nesse processo do silêncio espiritual. Então, muitas das nossas feridas emocionais, trauma, né, que está na alma, né, quando a gente começa a trabalhar para entrar nessa frequência, o que é que acontece? Acontece que vai curando as cicatrizes, as feridas, né, quando a gente entra nesse processo do silêncio espiritual. Por quê? Porque o silêncio traz condições e possibilidade de entrarmos em contato com a nossa realidade mais profunda da alma. Então, que é essa conexão com a nossa essência divina. Ela está lá no recôndito da sua alma. Mas a gente está tão permeado por sujeiras, ruídos, problemas, trauma, que essa essência divina não aparece na nossa vida. Algumas pessoas
a luzinha começa a dar um brilho, tá? Começa a dar um brilho, então precisa brilhar mais, porque a própria escritura fala, né, que o justo é como a luz da aurora. Então, aqueles que têm que praticar justiça, né, ele é como a luz da aurora. Então, cada dia ele vai brilhando mais. Vocês estão brilhando, hein, pessoal? Eu estou vendo aqui seus rostos, né? Tem pessoas aqui que estão com alegria, o dente, né, sorrindo aí. É melhor cuidar dos dentes para não ficar banguelo, porque você precisa sorrir aí, tá? Tem pessoas que não sorriem, agora tá sorrindo até a altura do queixo, tá, pessoal? Mas é muito bom porque a luz está brilhando, a luz está saindo. Então, quando vocês se dedicam aqui a esses conhecimentos que eu estou passando, se dedica a tirar um tempo do sair dos ruídos externos, se dedica a meditar, a orar, sabe, a estudar as escrituras, estudar livros espirituais. Então, isso vai melhorar para você. Entende, pessoal? Vai brilhando essa luz. É o nosso processo que a gente tá e a gente precisa melhorar. A gente já melhorou? Você melhorou um pouquinho, pessoal? Eu melhorei um pouquinho. Preciso melhorar mais? Preciso. Preciso. Então, e você? Deu uma melhoradinha? Precisa melhorar mais, tá? É assim. É o processo, tá? Aí ele fala, o silêncio traz com condição e possibilidade de entrarmos em contato com a nossa realidade mais profunda da alma, então, com aquela parte divina da alma. E é no silêncio que podemos transcender o mistério maior da vida. Então, é nesse silêncio que a gente pode transcender o mistério maior da vida, que é o quê? O maior mistério da nossa vida é a gente se conectar com o Criador. Esse é o maior mistério. Porque Deus, tá, pessoal, para a gente, como é que se diz? Como é que se diz? A gente tem que crer, porque a gente não vê Ele. Então, a gente tem que sentir Deus na nossa vida. Ele está na nossa consciência, Ele está nessa parte mais profunda do seu ser, que é essa parte da essência divina que está em você. É uma luz, então, é uma parte que veio da fonte. Entende? Tá claro ou eu tenho que repetir de novo? Então, ele fala, a vida, então, torna-se recém-nascida. Então, quando você entra nesse silêncio espiritual, a vida se torna recém-nascida. Então, você nasceu espiritualmente. Então, você desperta espiritualmente, você se torna um filho de Deus. Você é um recém-nascido, um bebezinho espiritual. Eu quero leite, eu quero leite. Né? Aí vocês veem aqui querer tomar o leitinho do dia a dia. Calma, calma, bebê, toma o leite aqui, ó. Ó, o leite aqui todo dia, né? Então, temos responsabilidade, aqueles que são adultos, de cuidar das crianças, dar o leitinho dela. Ó, toma aqui, bebezinho, vá. Ô, eu quero leite. Toma, então. Aí dá um pouquinho da palavra, dá um pouquinho ali do conhecimento. Então, ela se alimenta e fica. A criancinha fica forte, né? Então, é isso que Deus faz, tá? Porque a gente é criancinha e Deus está nos alimentando, nos protegendo, nos dando força. Porque Ele quer que a gente permaneça aqui para cumprir aquilo que, que a gente veio cumprir aqui, né? Transmitir frequências positivas para o ambiente. Que não é fácil, né, pessoal? Porque o mundo aqui é perturbado, né, pessoal?
Então a gente quer transmitir uma boa frequência, uma boa energia, mas você vê que é perturbado aqui onde a gente vive. Mas é isso, é a nossa missão de vida, tá, pessoal? Você não tem como escapar disso. Você vai fugir para onde? Você vai para onde, né? Aí fazer igual a irmã, vai para Marte. Eu digo, vamos nós dois juntos pegar uma nave e vamos para Marte. Entende, pessoal? Não tem para onde ir, tá? Aí ele fala: a vida então se torna recém-nascida. E o silêncio revela uma presença, a presença de Deus. Então, é nesse silêncio que você vai descobrir a presença. Ah, eu vou ver Deus, irmão Samuel? Não, com esses olhos, né, que você está pensando em ver assim ele. Ah, Deus apareceu. Não. Ele está dizendo que quando você entra nessa frequência, você é um recém-nascido, você nasceu espiritualmente, né? Você entra então no silêncio, revela o que nesse silêncio? A presença, uma presença. Qual é essa presença? A presença de Deus. Então, é nesse estado de consciência é que Deus vai se revelando para você. Você vai sentindo Deus nesse processo, nesse caminhar. Você vai sentindo Deus estar com você, trabalhando com você, dando força a você a cada dia. É por isso que tem lá, né? Diz que os estudiosos diz que tem não temas aí, a palavra não temas na Bíblia, acho que 365 é o ano, né? O ano todo tem a palavra não tema, eu tô contigo, eu te ajudarei, eu te fortaleço, né? Então, a palavra que Deus está lhe dando, porque Deus está dando força a cada dia. Então, o ano tem 365 dias, né? O ano, né? Para fazer 360. Então, tem essa, né? Na Bíblia tem esse não temas, tá? Então diz, não tema, eu estou contigo, eu te ajudarei, eu te fortaleço. Vá nessa. Então, Deus está sempre falando com a gente, tá, pessoal? Nos dando força. E se você entra nesse silêncio, então ele vai se revelar, uma presença vai se revelar na sua consciência, que é essa presença de Deus. Você começa a sentir essa presença de Deus. Então, Deus está se revelando para a sua consciência. As outras pessoas vão perceber Deus? Não. Se elas estão em outra frequência, elas não vão perceber Deus. E vai dizer, vai entrar até como os ateus falam, Deus não existe. Entende, pessoal? Mas é a frequência que essas pessoas estão, tá? Ateu, né? Agnóstico, essas pessoas, tá? Porque ela tá em outra frequência. Ela precisa estar na frequência desse silêncio espiritual, aonde ela nasce espiritualmente, ela se torna um recém-nascido. Então, ela nasceu espiritualmente. Porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. É o que Cristo fala. Você não vai entrar nesse estado de consciência se você não nascer de novo. Tá? E o reino está onde, moção? Está dentro de vós, no meio de vós. Foi o que Cristo falou. Por isso que é dentro, pessoal. Não tem nada fora. Aqui não tem nada fora para você buscar. Tá? Só tem perturbação, ruídos, só tem ruídos que vai atrapalhar essa sua conexão. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, porque ninguém vai falar isso aqui para você. Eu estou assistindo vários, né, lives, pregações de líderes religiosos. Ninguém fala, ninguém. Por isso que vocês que vê meus vídeos aqui, vocês ficam com a orelha em pé. Nossa, isso é totalmente diferente, eu não tenho ouvido isso. Teve uma pessoa que disse, é isso, escreveu aí no minha rede social, é isso que eu queria ouvir.
Ela estava querendo ouvir isso, tá, pessoal? Essas coisas meio estranhas, né? Meio estranhas aos nossos ouvidos, né? Ela queria ouvir isso, tá? Então, ele diz que no silêncio revela uma presença que é a presença de Deus. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia que a maioria usa aí, será que a Bíblia, a Escritura, fala sobre esse estado de consciência, esse silêncio espiritual? Hein, pessoal? Vamos lá? Vamos ler aqui. Lucas 5, versículo 16. Vamos ler aqui. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, veja bem, pessoal, olha o que Lucas, né, o médico, né, diz que Lucas era médico, né, pessoal? Ele traz aqui no capítulo 5, versículo 16. Ele fala que mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, ele buscava ambiente, pessoal, propício para que ele entrasse em comunhão com Deus, com o Pai dele, com o Criador. Então, eles ia para lugares solitários, então lugares, né, com a frequência do ambiente, né, calmo, e ali orava, né, ele ficava conversando ali com o Criador. Então, é o que a gente falou lá na primeira parte, a gente precisa tirar os ruídos externos e também os ruídos internos. Lembra? Você assistiu a primeira parte? Não? Assista lá, tá? Aí o que mais, pessoal? Isaías 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Então, quem é que está dizendo para Isaías? É o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Então, é no arrependimento que você se arrepender, né? E no descanso, então, é nesse silêncio, porque o descanso, né? Está a salvação de vocês. Na quietude. Então, o que é o silêncio espiritual? O que é o silêncio? É a quietude, é um estado de quietude. Então, na quietude e na confiança está o vigor, então está sua força, porque sua força, nossa força vem do Senhor, nossa força vem de Deus, né? A sua quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então, as pessoas não quiseram entrar nesse estado de consciência, de quietude, de silêncio, porque é ali que ele ia encontrar esse Deus. Por isso que Deus falou com Isaías: fala para esse povo que esse povo me adora com os lábios, mas o coração, então a alma dele está longe de mim. Então, por quê? Porque vocês não quiseram, então as pessoas não quiseram entrar nesse descanso que é Cristo, né? Não quiseram se arrepender, não quiseram entrar nessa quietude, nessa confiança, para ele receber o vigor do Criador. Eles não quiseram. Então, é a mesma coisa hoje. As pessoas não querem. Não querem ouvir, não querem trabalhar espiritual, então não querem. Então, não vai entrar nesse silêncio espiritual e você não vai conhecer o Criador. Vocês vão só ouvir de falar o Criador. Então, você não vai sentir o que ele fala. O silêncio revela uma presença. Então, a presença de Deus. Então, Deus não vai se revelar a você. Eu sinto muito, tá, pessoal? É uma decisão sua. Se vocês quiserem, então, Deus está convidando você
para entrar nessa frequência. Mas o pior é que vocês não querem. Vocês não querem dar ouvido. Né? O que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala Abacuque 2, versículo 20. Vamos lá. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Então, pessoal, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Mas quem é o santo templo de Deus, pessoal? Agora, né? Paulo fala lá, vós não sabeis que sou o templo de Deus? Você entende que Deus está na sua consciência? Nos enganaram, né, pessoal? A maioria dos líderes, pastores, enganaram a gente, tá? Não foram sinceros com a gente, tá? Por causa de dinheiro, por causa de muitas coisas, tá? Enganaram a gente. É ruim, né, se a gente saber que essas pessoas enganaram a gente, mas é isso. Faz parte do jogo, tá? Então, o templo santo de Deus agora é a gente, pessoal. Então, ele está no templo. Então, diante dele fica em silêncio toda a terra. Então, vocês têm que entrar nesse silêncio para encontrar com o Criador. É porque é no silêncio que revela a presença de Deus. Ele vai se revelar. E o Senhor está no seu santo templo. Que o templo é a gente, né? A gente é um templo do Criador agora. Não é templo físico, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 1. Vamos lá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, pessoal, para tudo há uma ocasião certa. Então, até para você despertar, há uma ocasião certa. Então, há uma ocasião de você entrar nesse processo do silêncio espiritual. E quando chegar o seu tempo, não resista, tá, pessoal? Porque teve algumas pessoas aqui que ficaram resistindo. Porque estão apegadas às coisas do ego, às coisas. Ela sabe que vai ter que largar algumas coisas. Então ela resiste o processo do despertar. Ela fica resistindo. Não, não quero, não quer. Aí, se você fica nesse resistindo assim, então Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus vai enviar a operação do erro. Então, vai enviar alguém para desviar você da verdade. E é o que a maioria está. Então, há um tempo certo para cada propósito, então, debaixo do céu. Então, tudo aqui tem um propósito. Você não está aqui sem propósito. Você tem um propósito. Mas você não sabe o que é. Porque você está inconsciente. Então, desperta. Desperta tu que dormes. Tá? Então, o que mais, pessoal? Eclesiastes 5, versículo 2 e 3. Vamos ler aqui. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações, brota o sonho. Então, você tem muita ocupação, brota o sonho. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Então, a gente, né, pessoal, a gente tem que ter essa percepção de entrar nesse silêncio e a gente não tem que falar muito, porque vocês estão diante da presença de Deus. Por isso que ele disse, fique em silêncio toda a terra. Tem que entrar nesse silêncio aí. Então, entrar nessa vibração. Deus está chamando, mas o Deus está chamando, quer que as pessoas entrem nesse descanso, nessa quietude. Mas o que é que eles falaram?
vocês não quiseram. Então, vocês não quiseram me conhecer, não quiseram ter intimidade comigo, vocês não quiseram entrar nessa frequência. É isso que acontece, tá, pessoal? E aí o que? Vocês aí, né? Deus está falando para não se apressar para falar, porque Ele está no céu, você está na terra, né? Isso por isso fale pouco. Muitas ocupações brota o sonho. Então, você fica tendo muita ocupação, sonhando aqui, você está na Matrix sonhando, então vem os sonhos seus. A maioria das pessoas sonha, eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero... A maioria, tá, pessoal? Meu Deus, tá? Então, entra nessas ocupações. Aí o quê? Do muito falar nasce a prosa vã do todo. Então, do muito falar nasce a prosa. Eu falo aqui, pessoal, pelos cotovelos, né? Porque eu tenho que transmitir isso através da fala, da frequência, para vocês receber a informação, a frequência. Mas depois, no meu dia a dia aqui, minha família sabe, tá? Ela pode vir falar aqui. Eu sou mais quieto. Samuel fala, morreu lá dentro? Então a gente vem olhar para ver se eu estou morto aqui. Entende? Isso acontece, tá, pessoal? Então, o que mais? Salmo 44, versículo 4. 4, 4. Nossa. Quando você ficar irado, não peques. Ao deitar-se, reflita nisso e aquiete-se. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Salmo 4, versículo 4. Ele diz, quando você ficar irado, não peques. A gente não pode, tá? Eu já fiquei bastante irado, tá, pessoal? Deu vontade de engarguelar a gente, matar a gente, tá? Porque a gente tá aqui, essa frequência, ela sempre tá nos permeando. Mas a gente não pode entrar nessa frequência de ira, tá, pessoal? É uma frequência muito baixa, muito, como é que se diz? Que o inimigo pode fazer você perder o descontrole. Então você pode fazer coisas aí que depois se arrependa. Não pode ficar assim, tá, pessoal? A ira é uma frequência que não é bom a gente. Então, ficar irado, não peques. Então, não peques, controle, né? Ao deitar-se, reflita nisso e aquiete-se. Então, entre nesse silêncio. Então, comece ali a trabalhar para tirar essa frequência. Nossa, pessoal, levou 3 dias, tá? Eu fiquei irado, a situação que aconteceu aqui. Essa frequência da ira sempre vinha assim no meu corpo, na minha mente. Chega, eu tremia assim, sabe, pessoal? A vontade de engarguelar. Que todo mundo sente isso, tá, pessoal? Não se culpe, tá? Porque a pessoa fez coisas muito mal, né, pessoal? E eu ali vendo, então aquilo trouxe essa ira dentro de mim, tá, pessoal? Eu levei 3 dias para essa frequência ser liberada do meu campo mental e emocional, pessoal. Você chega, treme assim, você fica pensando, você chega, vem aquele ódio, então quer trazer ódio ao coração. Então, não pode, tá, pessoal? Eu sei que eu já passei por isso, eu sei como é que é, tá? Eu levei 3 dias, tá? Eu orava, mandava pedindo a Deus para tirar eu sair daquela frequência. Porque senão eu poderia matar a pessoa. Fazer alguma coisa aí eu estaria preso lá. Então de lá eu ia gravar os meus vídeos para você. O irmão foi preso, foi preso. Oh, meu Deus, ele matou lá a pessoa. Então a gente pode acontecer isso porque a gente é humano. Então a gente tem que ter o equilíbrio, tá? A gente tem que entrar nesse silêncio, procurar o equilíbrio, né?
e pedindo a Deus que livre dessas pessoas que fazem mal a gente, pessoal. Às vezes quer atacar até a gente fisicamente, tá? Então, pedir a Deus para livrar dessas pessoas e a gente não entrar nessa ira, tá? Eu fiquei 3 dias, tá, pessoal? 3 dias ali, ó. Chega, eu não tava nem conseguindo dormir direito, né? Porque você não relaxa, né, pessoal? É muito ruim, tá, pessoal? A frequência é muito ruim. Então, não, né? Ele fala, não fique irado e não peque. Se você ficar irado, não peque. Ao deitar-se, reflita nisso e aquiete. Então, entre nesse silêncio, comece a entrar nessa quietude para você sair dessa frequência. É muito ruim, tá, pessoal? Eu já experimentei, tá? Eu acho que a maioria de vocês deve ter experimentado isso também, tá? É muito ruim, né, pessoal? É uma frequência ira, aí que fica com ódio, tá? Então a gente não pode ficar com isso, a gente tem que se limpar. Senão a gente não se conecta com Deus, com o Criador, tá? Por isso que Cristo está nos ensinando, né? Ter a paz. Por quê? Senão ninguém verá o Senhor. Então, ninguém vai, o Senhor não vai se revelar para você. Você estando na frequência de ira, com ódio. Deus não vai, pessoal. Esqueça. Não vai acontecer. Ah, eu vou todo dia para a igreja. Mas não é assim que funciona. Tá? Ah, o que mais? Tiago 3, versículo 2. Vamos ler. Todo tropeçamos de muita maneira. É isso, tá, pessoal? A gente tem que reconhecer, tem que ser humilde, tá? Que temos tropeços que a gente acontece, tá? Mas o importante é que a gente temos tá lúcido e continuando sempre procurando a frequência do bem, a frequência evoluída, tá? É isso que a gente tem que ter em mente, tá, pessoal? E procurando melhorar o nosso lado sombra, o nosso lado escuro, tá? Procurando se tornar uma melhor pessoa aqui nessa era, tá? Mas a gente tropeça em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, por isso que a gente está trabalhando esse processo de a gente dominar a fala, tá, pessoal? Porque é no muito falar que vem o tropeço. Foi o que ele falou lá, né? Em Salmo. Não fale muito, porque Deus está no céu e você está na terra. Porque a gente já tropeça de muitas maneiras. Mas a gente precisa controlar entrar nesse silêncio, nessa quietude, para a gente controlar o que é que a gente diz. Se a gente está irado, pessoal, não fale com a pessoa. Deixa passar, trabalhe esse, tira esse sentimento, aí depois você vai conversar com a pessoa. Porque senão vai dar o quê? Vai dar merda. Você vai irado, aí a outra pessoa se ira também. Aí pronto, aí entra na pressão aí, então pode fazer coisas até que se arrependa, tá? Aí o que mais, pessoal? Então, se ele sabe dominar sabe dominar esse homem, ele se torna perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então, a energia do corpo, então ele é capaz de dominar a consciência dele. Por isso que às vezes a gente não domina totalmente, a gente trabalha para ir melhorando, tá, pessoal? A gente está nesse processo, tá? Aí o que mais, pessoal? Êxodo 14, 14. Nossa, de novo, tá, pessoal? 14, 14. O Senhor peleja por vós, e vós calarei. Então, é o que aquela palavra, né? Não tema. Então, por quê? Porque Deus está com a gente, está pelejando ao nosso favor.
É só a gente entrar nessa frequência, tá, pessoal? O silêncio espiritual, que é uma frequência evoluída, aonde a gente não vai sentir a polaridade. Então, a gente não vai sentir a dualidade. Né? De vez em quando a gente está no bem, às vezes está numa frequência mal, então acontece. Então, se a gente sobe o silêncio, a gente não vai sentir essa dualidade. E Deus vai começar a pelejar pela gente. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso trabalho espiritual. Tá, pessoal? A gente está se dedicando a isso para a gente estar nesse silêncio onde a gente nada vai nos afetar. A gente vai sentir que Deus está com a gente e está pelejando por a gente. Então, vos calarei. Então, entre nesse silêncio, cale. Deixe Deus trabalhar por você. Entende? Deixe Deus trabalhar no seu ser. Deixe ele melhorar você. Isso que as pessoas têm que entender, tá, pessoal? Ela às vezes endurece, ela não quer. Ela fica endurecido o coração. Ela rejeita esse trabalho espiritual na vida dela. Não pode, tá, pessoal? Não pode fazer isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 37, versículo 7. O que é que ele fala aqui? Descansa no Senhor e espera nele. Então é você entrar, descansar, é você entrar nesse silêncio. Você está no esconderijo do Altíssimo, no descanso de Deus, que é na frequência de Cristo. Cristo é o sábado, é o dia do descanso das nossas almas. É Cristo, é a frequência de Cristo. Você vê, né, pessoal? Tudo está se encaixando. Eu tenho que fazer esse encaixe, né? É igual a pessoa falou aqui. Nossa, irmão, você vai lendo, parecendo que você está encaixando as peças. Então, é para encaixar mesmo. Para você ter o conhecimento, porque o conhecimento foi espalhado, tá, pessoal? Espalhado por várias religiões aí. Então, cada um pegou uma parte de um conhecimento aí. Então, o que é que a gente espiritual está fazendo? Estou pegando, reunindo esses conhecimentos. Então, por isso que eu pego de vários grupos que existem aqui nessa realidade, que vocês conhecem, né? Coisas que têm verdade. Então, pego cada conhecimento para o nosso proveito, o nosso crescimento espiritual. Tá? Então, eu disse, descansa no Senhor, espera nele, né? Em Deus, né? Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Então, não fique indignado, tá? Aquele que está prosperando, tendo coisas aqui materiais, não fique indignado, porque Deus não me dá aí essa mansão, esse carro. Eu estou aqui, eu estou aqui sofrendo, sem dinheiro no banco, né? Sem nada, sem uma nota de R$ 1 na mão. Então, não fique indignado com isso, não murmure, tá, pessoal? Entre na frequência boa. Então, não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Então, por que esses homens estão prosperando no seu caminho? Eles estão planejando, né? Estão executando astúcia, astuto, intento maligno. Então, está mentindo, está enganando. Olha os pastores, como eles estão cheios de dinheiro porque enganaram vocês. Vocês dormindo. Olha aí, pessoal, os políticos, as outras pessoas das outras classes. Por isso, tá? Que ele está prosperando. Então, por isso que Deus diz, não fique indignado com isso, né? Entre na frequência, descanse, entre na frequência do silêncio, descanse a sua alma ali, que algo especial está preparado para você, que eles não sabem. Então, por quê? Ele está aqui, está conseguindo nessa realidade, por causa
da dualidade, eles estão conseguindo mentindo, enganando vocês. Olha no meio religioso. Há uma grande mentira, um grande engano, e vocês tudo alimentou. Olha quantos líderes vocês deram dinheiro, deram riqueza a essas pessoas. Olha aí. Entende? Por quê? Porque vocês estão dormindo, então eles vão manipular vocês e vão atrair vocês para isso. Vão cair na presa do lobo. Entende? Então, por causa do homem que está executando astuto, está sendo astuto, malicioso, está colocando intentos maliciosos para enganar, para adquirir essa prosperidade no seu caminho aqui, nessa realidade. É por isso que eles estão ganhando dinheiro. Tá? Então, não se mexa indigne contra isso, tá? Esteja feliz, seja agradecido pelo pouco que você tem, pelas coisas que você tem, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. Lamentações. Nossa, vamos parar aqui. 60 minutos, pessoal. Nem vi, tá? Tava tão aqui empolgado. Falando da prosperidade, que os homens estão tendo prosperidade, mas é de uma forma astuta, tá? Com intento maligno. Então, a maioria, tá, pessoal? Estão conseguindo essa riqueza assim, tá? Irmão Samuel, como é que Deus permite isso? É isso, é porque aqui nessa realidade é a frequência. E a gente está aqui para o quê? Lançar energia à frequência da humildade, da paz, do amor, da justiça. A gente fazer justiça, o que essas pessoas não fazem justiça. Ele engana, ele mente, principalmente do meio religioso. Quantas mentiras agora vocês percebem do meio religioso? Vocês assistindo meu vídeo. Então, e eles estão conseguindo, estão prosperando em seu caminho por causa disso. Essa é a causa. Por isso que Deus digo, não se espante, né? Não se indigne, não fique murmurando, porque ele tem uma mansão, tem um carro aí, e nessa realidade você não tem, você vai até de bicicleta ou vai a pé andando, tá? Não se indigne contra isso, tá? Vai andando, vai fazendo exercício, vai de bicicleta, né? Mas vá com alegria, agradecendo a Deus por você estar vivo, ter saúde, estar nessa realidade, tá? Então, vamos parar aqui, depois a gente continua, tá, pessoal? Porque é 60 minutos, então vou marcar aqui. A gente tá na quinta, vamos para a sexta parte. Pessoal, tá rendendo, hein? Esse estudo aqui tá rendendo, mas esse estudo é muito gostoso, tá, pessoal? Agora a gente entrou aqui nas escrituras, na parte bíblica, tá? Tá ficando bem gostoso mais ainda, tá? Por enquanto eu vou dar só esse alimento aqui a vocês, criancinha, tá? Para vocês. Eu quero leite! Eu quero leite! Eu quero leite! Então, vou dar um leitinho a você. Amanhã eu vou dar de novo, tá? A gente continua a derramar esse leitinho espiritual para a sua consciência. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, vocês novos aí que compartilharam meus vídeos. Eu vi que o meu vídeo aí, nossa, esse vídeo que eu gravei mesmo está sendo um compartilhamento muito grande. Obrigado vocês também aí que estão gostando do vídeo que eu estou gravando, as músicas aí, tá, pessoal? A música terapia, né? É uma música terapia. Eu gravo a música para vocês ouvirem, entrarem na frequência boa, tá bom? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!
Tchau!